Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar o que é o gasto calórico diário ou gasto calórico diário total e como você consegue calcular o seu. Nesse caso aqui eu vou calcular o meu, tá? Caso alguém tenha interesse em adquirir essa planilha que eu desenvolvi, que essa planilha ela é baseada na fórmula que existe, tá ok? Não foi eu que inventei a fórmula. A planilha ela visa realizar o processo de cálculo. Então, para você que vai calcular só o seu aí, você pode pegar papel e caneta. Eu vou passar aqui como que você realiza o cálculo, mas pode ser que para quem seja da área, realize vários cálculos, talvez seja interessante. Se alguém tiver interesse em adquirir, basta estar acessando aqui, ó, o site multipapo.com.br e você vai clicar aqui, ó, em tabelas e planilhas. Pode ser tanto aqui quanto aqui do lado também, ó, tabelas e planilhas. Mais especificamente essa tabela, essa TB01. Clicou nela aqui, aí tem o vídeo falando especificamente dela e tal. Dá até para utilizar no celular, ela foi adaptada. Tem como comprar, como adquirir aqui através do Hotmart, pelo Mercado Pago. Aí fica a critério de quem tiver interesse, tá ok? É como você tem as informações a respeito da planilha. Aqui no vídeo em si eu vou utilizar a planilha, tá? Para falar a respeito dessa questão do que seria o gasto calórico diário e como você calcula. Então vamos lá. Só que para quem está vendo esse primeiro vídeo, chegou nele por acaso, antes de chegar ao gasto calórico diário, com base nas fórmulas aqui, você precisa ter a taxa metabólica basal, que foi o assunto que eu falei no outro vídeo. Que aqui, quando você entra também no site aqui e tal, na aba Dieta e Saúde, vão ter vários temas. Eu estou postando ainda os temas, mas vários temas relacionados a isso. Tá ok? Mas resumindo, recapitulando, quando a gente fala em taxa metabólica basal, nada mais é do que a energia que você precisa para manter as funções vitais, coração batendo, pulmão ali, você respirando, manter a temperatura do corpo, mesmo que você esteja em total repouso. Estando ciente disso, aí a gente entra em gasto calórico diário. O gasto calórico diário, ele vai ser calculado através de um fator que vai ser estabelecido com base nas rotinas que essa pessoa tem. Então, a base para se fazer o cálculo, a taxa metabólica basal. Aí entra o fator atividade física. Entenda, quando eu digo atividade física, não quer dizer necessariamente correr, jogar bola, natação, ciclismo. Atividade física, se você está andando, é uma atividade física. Tá? Qualquer coisa que você faça, está varrendo, está pintando, é uma atividade física, tá? Atividade física no sentido de movimentação. Então aí também esse ponto, esse aspecto, ele é individual de cada um. Obviamente que quem tem alguma ligação com a área, principalmente nessa questão de nutricionista, esporte, essas coisas, eles vão fazer um acompanhamento com base nas informações que você passa, ou se no caso você está tentando estabelecer o seu, você vai ter uma referência em qual desses fatores aqui, ou de nível de atividade, qual é o fator seu, tá ok? Que pode ser tipo de sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Então, com base nisso, tá? Com base nisso, você calcula o fator aqui. Então, a gente já tem, por exemplo, no último vídeo que eu estava falando a respeito de taxa metabólica basal, eu cheguei a minha aqui, ó. Eu tenho 35 anos, peso 83 quilos, tenho 1,86 m. A minha taxa metabólica basal é 1.895 calorias. Só que eu não calculei o gasto calórico diário. Isso daqui é apenas taxa metabólica basal. Aí, com base no fator que eu escolhi aqui, é que vai ser dado o gasto calórico diário. Ah, mas o que tem a ver esse sedentário? Como que eu sei isso e tal? Cara, então a gente pode estabelecer isso da seguinte maneira.
Então, o sedentário, cara, é aquela pessoa bem devagar mesmo, bem devagar, não pratica atividade física, se movimenta pouco durante o dia. Levemente ativo. Aqui entre esse levemente ativo e esse moderado ativo, cara, já se aplica assim a maioria das pessoas. Vamos dizer assim, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma dona de casa, tá? A dona de casa que faz assim as suas tarefas do dia a dia. Se ela tem uma família grande, ela já se enquadra provavelmente aqui em moderado ativo e não levemente ativo. Levemente ativo é aquele que ainda não pratica atividade física, mas ainda assim tem ali uma rotina diária e tal. Mas o que eu estou dizendo, nessa questão, moderado ativo, quando mesmo sendo uma dona de casa, que às vezes a pessoa fala, não, vai ser levemente ativo, pode ser que já se enquadre no moderado ativo. Atividades que utilizam, por exemplo, ficar muito tempo de pé já é considerado uma atividade física, tá? O esforço físico já entra ali como moderado ativo, tá ok? Então aí isso daqui tem que fazer um pessoal de cada um. Mas eu estou tentando passar uma noção, assim, por assim dizer, tá? Só que daí de moderado ativo para muito ativo, aí, cara, já começa a entrar pessoas que de fato pratiquem atividade física. A gente pode pegar como exemplo uma mesma pessoa que, vamos supor ali, essa dona de casa ali, ela seria enquadrada aqui, só que ela é uma esportista, ela gosta de correr, ela gosta de pedalar, ela gosta de nadar. Quantas vezes por semana ela faz isso? 2 vezes? 3 vezes? Se é 2 a 3, vai se enquadrar aqui em bastante ativo. E se é todo dia, tá? Aí pode chegar sim a muito ativo. Existem situações também que pode ser que chegue em bastante ativo e até mesmo muito ativo, dependendo, mesmo que, digamos assim, independente da prática de atividade física, já que existem algumas profissões que exigem bastante, principalmente profissões que demandam ali de um serviço braçal significativo. Então, o que eu estou dizendo não é necessariamente a questão relacionada ao esporte, mas para quem já tem uma rotina ali, que se enquadraria sem atividade física em moderado, já tem atividade física, já passa ali para o bastante, tá? Já é bastante ativo, já tem uma atividade que lhe enquadraria em bastante ativo, ainda assim você pratica atividade física, vai cair aqui para muito ativo. Então é com base nesses fatores que se aplica em cima da referência que se tem, que é a taxa metabólica basal. Por exemplo, eu costumo praticar atividade física, eu tenho a minha rotina diária, que eu me enquadraria mais ou menos no moderado, só que eu pratico atividades físicas 4, 5, às vezes 6 vezes, e é atividade física corrida. Para mim, seria o fator aqui 1,9. Então, na questão da necessidade de ingestão calórica, seria praticamente dobrar com relação à taxa metabólica basal. Tá ok? Às vezes, aí nesse ponto que já entra a importância de uma referência. Tá? Isso daqui, quando a gente fala de fórmulas, as fórmulas elas são sempre visando uma aproximação, tá? Uma aproximação com base em fatores. Então, utiliza a idade, utiliza peso, utiliza altura e aqui especificamente utiliza também o gênero, já que a gente tem fórmula aqui para homens e para mulheres, entendeu? Então, a fórmula ela visa uma aproximação. Não existe profissional nenhum no mundo que vai olhar para uma pessoa e vai dizer, viu, aquele fulano ali, ele precisa de 3.500, 3.300. Não, ele precisa partir de uma referência. É por isso que existem fórmulas para que se obtenha essa aproximação. É uma primeira referência. Pode ser que sim, tenha gente que vai fazer um acompanhamento e a fórmula vai bater exatamente. Vai ter gente que a fórmula ela não vai ser exata. Então, com o acompanhamento de um profissional, por exemplo, se faz adequação. Por exemplo, quando a gente fala, a pessoa quer emagrecer. Então, quando ela quer emagrecer, se eu chego por exemplo aqui, 3.600 calorias seria a minha exigência. Só que, quer emagrecer e tal,
aí vai ser feita uma redução. Então vai se estabelecer uma dieta que fique aproximadamente ali, e tipo, isso daí tem que pesquisar com um nutricionista, essas coisas, mas o recomendado é que uma dieta, uma restrição alimentar não seja maior que, digamos assim, 25%. E isso é um erro que muitas das pessoas cometem, que quando elas vão fazer dieta, o que elas fazem? Elas querem, tipo, fazer aquela dieta super restritiva. O que acontece? O organismo, ele trava, cara. A gente não tem controle sobre isso. Aí você vai ficar cansado, você vai ficar com sono, vai ficar com dor no corpo e, consequentemente, vai abrir mão da sua dieta, tá? Então, a dieta, para funcionar, ela tem que ter uma redução alimentar, mas uma redução alimentar que não dispare um alarme no organismo, porque a gente não tem controle de como a energia é utilizada. Às vezes a gente pensa, seria ótimo se a gente pensasse, eu vou começar a fazer atividade física e o organismo só vai queimar as gorduras. Não é bem assim, tá? Tem que ter um controle. E a maior importância que se tem para que se obtenha resultado em tudo que você faz na vida é a constância. Então, foco, dê mais prazo, seja menos exigente. As pessoas querem, tipo, eu quero executar tal coisa em uma semana, 15 dias. Pô, gente, aí não, né? A gente passa, às vezes, ali anos sem um controle, sem ter ali um controle, e de repente a gente quer resolver em 15 dias. Dê prazos maiores, tá? Quando você trabalha em prazos maiores com metas menores, metas divididas, a chance de sucesso é muito maior, tá? Então, no que eu estava falando aqui para concluir o raciocínio, com base nesse valor, poderia, tá? Vamos supor ali, passei lá, fez o cálculo e tal, então eu iniciaria uma dieta que ficaria em torno de umas 3.100 calorias, tá? E durante o prazo de tempo, que não adianta também falar 2 dias, cara. Quando você começa a fazer algo do tipo, você começa a melhorar a sua alimentação e tudo mais, você tem uma falsa perda de peso, que muitas vezes as pessoas ficam felizes achando que é perda de peso, mas não é necessariamente perda de peso do tipo que a gente está buscando. Às vezes, perder gordura. Tá? Às vezes, só de ajustar a sua alimentação, você vai ter menos líquido no corpo e, num primeiro momento, o peso ele vai baixar muito e depois vai ter uma tendência a ficar ali dando aquela diminuída aos pouquinhos, tá ok? Mas, enfim, estabeleceu parâmetros, aí faz um acompanhamento e vê o que deveria dar de resultado e o que deu. Nessa hora que se faz o ajuste individual para cada pessoa, tá ok? Mas, enfim, aí eu já estou me prolongando um pouco no assunto, só mencionando um aspecto da tabela aqui, nessa questão de adequação, é que aqui tem fatores pré-definidos com base na fórmula, entendeu? Esses são os fatores. Mas nada impede aqui, que, por exemplo, eu possa colocar ou enquadrar alguma pessoa em um fator diferente do que está especificado aqui para fazer um ajuste. Tá? Quando eu seleciono aqui a opção nível de atividade personalizado, o que vai valer é o que eu digitar aqui. Então, eu posso supor que uma pessoa está entre o moderado e esse bastante ativo, tá? Eu poderia colocar 1.6, ou se eu achar que está entre esse daqui, mas só que, vamos colocar aqui um fator 1.8, 3.411 calorias, tá ok? Então, basicamente é isso. Resumindo, o gasto calórico diário nada mais é do que a quantidade de energia total que é gasto por uma pessoa ao longo, digamos assim, de 24 horas. Lembrando também, não se toma por referência, calculou do dia e tal, já posso tomar muitas decisões. Não é bem assim, a gente tem que tentar ver como que funciona a rotina. Porque da mesma maneira que a gente tem dias, que a gente diz assim, os dias de semana e os fins de semana, será que de fato todos os seus dias têm uma mesma rotina? Ou tipo, durante a semana é mais puxado e durante o final de semana é mais sossegado? Tá?
Então, isso daí são coisas que dependem do acompanhamento. Fez o acompanhamento, ao longo de semanas vai se estabelecer, mas o que vale melhor é a média. Então, não adianta eu passar depois, vamos supor que o nutricionista faça acompanhamento e tal. Dia de semana você consome 2.000 calorias e dia de fim de semana 1.000. Não, é melhor fazer uma média da rotina semanal e você consumir um pouquinho menos em dias que você consumiria um pouquinho mais e nos dias que você consumiria menos, consumir um pouquinho mais, tá? Fazer uma adequação para que se tenha ali pelo menos na questão de ingestão alimentar, uma regularidade também, tá? É uma maneira de adequação de alimentação para rotinas diferentes ou para necessidades diferentes em dias diferentes. Mas aí seriam outros assuntos. Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando, para quem quiser adquirir a planilha, tiver interesse, é só acessar multipapo.com.br, clicando em tabelas e planilhas, tanto aqui em cima quanto aqui na lateral. Essa planilha, mais especificamente, é essa TB01, e aqui tem as informações falando a respeito da planilha, como utiliza, como funciona, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Tá ok? Fui!